Bom, mas então o que está acontecendo? A justiça está enlouquecendo? Por que está sendo demarcadas essas terras indígenas? Né? O problema é bem simples, é matemático. A FUNAI abre um procedimento administrativo baseado em ocupações. Os índios estão sendo usados como maionetes, como joguetes. Eles são retirados de uma aldeia que eles vivem, onde tem espaço, mas não tem programas que lhe deem condições de subsistência. Eles são retirados por órgãos não governamentais, pelo CIMI, que é o movimento indigenista da igreja. Aí eles ocupam as áreas, fazem um protesto, fazem uma pressão, a FUNAI abre o processo de demarcação. Até aí está tudo certo. A FUNAI abriu o processo de demarcação, etc. Qual é o problema? Eles trazem antropólogos e eles começam a fazer uma investigação do passado remoto para ver se naquela área havia índios. Isso está errado. Isso é ilegal, é abusivo e é inconstitucional. O Supremo, não sou eu que estou dizendo isso, o Supremo já disse, e nós temos N decisões judiciais, inclusive uma súmula, confirmando isso que eu estou falando para vocês. Bom, mas aí os agricultores desesperados procuram advogados. Aí o advogado vai lá na justiça e ele olha a seguinte situação. Se eu pegar e lutar pela anulação dessa portaria, que o ministro da Justiça assinou dizendo que aquela área é indígena, o que eu vou ganhar? Eu vou ganhar um valor de cada família. Vamos supor que as famílias são famílias pequenas, de agricultores, eles não têm muitas condições financeiras, cada um vai dar um salário mínimo para ele. Bom, ele vai ganhar lá uns 50 mil, 80 mil com esse caso. Do outro lado, se eu não rebater, não entrar a fundo nesse troço aqui, e até meio que concordar para que o negócio fique meio em controvérsia e o juiz dê ali que a terra é indígena. O que eu vou ganhar? Eu vou trabalhar em cima da indenização dos agricultores e vou ganhar 20% da indenização de cada um. O que vai dar mais ou menos, somando todas as famílias que vão perder as terras e as suas benfeitorias, vai dar mais ou menos aí uns 8 milhões de reais de honorários advocatícios. 8 milhões, 40 mil, 8 milhões, 40 mil, 8 milhões. Então eu já vi em várias situações que chegaram para mim, onde o advogado não quer discutir a questão. Ele diz, não, a terra é indígena mesmo, não tem que discutir, nós queremos discutir indenização nesse processo. Eu já vi áreas serem demarcadas ilegalmente, contrariamente à Constituição, e o advogado que está representando uma das partes está jogando contra a parte que ele está representando. E o juiz, por que não faz nada? Porque o juiz, pelo princípio dispositivo, ele só pode acolher o que as partes pedirem. Se o advogado agricultor diz para mim que ele quer discutir indenização, que ele não quer discutir a nulidade da portaria, eu não posso de ofício, mesmo vendo que está havendo uma ilegalidade ali, eu não posso de ofício chegar e dizer, não, eu vou indeferir o pedido. Eu não posso fazer isso. A justiça não pode fazer isso. A justiça trabalha em cima do que as partes trazem no processo e o que elas argumentam. Então, em Santa Catarina, especificamente, eu vi isso acontecer. Eu fui numa audiência pública lá, onde sentou do meu lado o advogado dos agricultores, sentou do outro lado o pessoal da FUNAI e tudo, e o advogado iniciou a fala dele dizendo assim, olha, a questão aí que nós estamos discutindo, se é ou não é terra indígena, nós não vamos mais discutir isso, isso é terra indígena, a gente só quer indenização. Por quê? Porque ele ia ganhar muitos honorários com isso. Ele ia ganhar infinitamente mais se ele não discutisse o cerne da questão, que é se a terra é ou não é indígena. Então, eu vi isso acontecer em Santa Catarina, de algumas áreas que não eram áreas indígenas, porque em 5 de outubro de 88 não havia índios lá. Havia índios quando? Remotamente. E o Supremo tem uma súmula sobre o assunto dizendo que ocupação remota não gera reconhecimento de terra indígena. Essa é a questão. Então, isso é um problema. Há um problema seríssimo hoje nessa questão, envolvendo uma questão ética. O advogado, às vezes, vê o sofrimento da família, mas ele vê que ele vai ganhar muito mais discutindo indenização. Então, ele não quer discutir o mérito, ele não quer discutir a nulidade da portaria. Segunda questão, então esse é um problema. Isso é algo que se deve trabalhar no campo ético e os deputados, como representam a vontade do povo, devem esclarecer as suas comunidades sobre essa questão. Esclarecer constitucionalmente, com base em argumentos técnicos, não emocionais ou ideológicos, mas técnicos, de que só vai ser terra indígena no Brasil, e essa é a posição do Supremo sobre o assunto, e é o que está escrito na Constituição, e é o que está na lei, aquela terra que havia índios em 5 de outubro de 88, ocupando
com um ânimo de tradicionalidade. O que é um ânimo de tradicionalidade? Não basta nem ter só índio. Ah, mas tinha uns índios morando no bairro lá. Isso não é suficiente. O Supremo exige, como um dos requisitos que está escrito na Constituição, que haja a tradicionalidade. O que é isso? Que as comunidades que vivem na região em 5 de outubro de 88 cultuem as suas tradições. Que elas busquem preservar a sua identidade cultural. São esses os dois requisitos que estão na nossa Constituição, que estão no nosso ordenamento jurídico. Agora, quando um servidor da FUNAI, sob pressão de índios, de ONGs e tal, abre um processo administrativo de demarcação, ele tem que ter o cuidado de obedecer aquilo que está na nossa Constituição e no nosso ordenamento jurídico. Obedecer como? Fazendo o levantamento local, com antropólogos e tal, tendo como marco 5 de outubro de 88. Se ele pedir para os antropólogos verificarem uma ocupação remota, ele está descumprindo a lei, descumprindo a Constituição e agindo contra a moralidade administrativa. Existem N instrumentos judiciais que podem ser utilizados contra o servidor que assim agir e contra o próprio ministro da Justiça, se ele, sem ter esse cuidado, descumprir aquilo que está no preceito constitucional. Agora, eu não vi ninguém até agora usando esses instrumentos. Porque, geralmente, os representantes legais das partes envolvidas, os advogados, eles querem ganhar dinheiro. Não estou dizendo que isso acontece com todos os advogados, mas acontece com a maioria. Agora, uma nova leva de advogados que moram nas respectivas regiões, que têm identidade com a comunidade local, estão atuando nos processos e eles estão buscando a nulidade dessas portarias. E eu digo, essas portarias vão ser anuladas. Pode não ser pelo juiz de primeiro grau, por uma questão ideológica dele ou do tribunal, mas elas vão chegar no Supremo e vão ser anuladas. Eu já tive reuniões com alguns ministros do Supremo, entre eles Gilmar Ferreira Mendes, discutindo justamente esse assunto, e ele me colocou o seguinte, que depois do episódio Raposa do Sol, se firmou uma posição dentro do Supremo de que não haverá mais tolerância com o descumprimento da Constituição. A posição do Supremo hoje, ela está bem clara e é pública. Está lá publicado no acórdão deles. O que não foi ocupado por índio, que não estava sendo ocupado em 5 de outubro de 88, não será reconhecido como terra indígena. Aí, ampliação de reserva, não será mais feita. Essa é a posição muito clara hoje do Supremo Tribunal Federal. Aí eu vejo os senhores discutindo aqui, mas agora está para sair um decreto que provavelmente vai resolver tudo. Vamos explicar o que é Constituição, o que é lei, o que é decreto. A Constituição é a norma fundamental do nosso país, feita pelos representantes do povo, onde estão regulados os nossos direitos e as nossas garantias fundamentais. Onde estão regulados os direitos e a necessidade de proteção das comunidades indígenas. A lei é o instrumento que passa por esses representantes do povo, onde vai criar as obrigações de fazer e não fazer para nós brasileiros. Só a lei e a Constituição podem obrigar uma pessoa a fazer ou não fazer alguma coisa. Os decretos, eles servem na nossa ordem jurídica apenas para uma finalidade. Explicar para o servidor público como ele deve cumprir a lei. Por isso é que os servidores públicos, quando vão abrir lá uma portaria lá para demarcação de terra indígena, os funcionários da Receita Federal, os servidores do INSS, quando eles vão fazer qualquer coisa, eles põem assim, de acordo com o decreto tal. Porque o decreto, para ele, é a ordem administrativa, que está sendo dada pelo chefe maior do poder a qual eles pertencem, onde está sendo explicado a ele como ele deve cumprir o que está na lei e o que está na Constituição. Então, uma ordem administrativa. Agora, um decreto não pode criar obrigações. Um decreto não pode criar direitos, porque o objetivo dele não é fazer nada disso. O objetivo dele é simplesmente explicar para o servidor público como ele vai cumprir a lei e como ele vai cumprir a Constituição. Se um decreto, agora vocês conversaram, então está para ser um decreto agora. Se esse decreto criar um direito ou uma obrigação não prevista na lei que ele está regulando, esse decreto vai ser ilegal. Por quê? Porque a natureza jurídica do decreto não é de criar direitos e obrigações, não é de resolver problemas. A natureza do decreto é
explicar ao servidor público como ele vai cumprir o que está escrito na lei. Esse decreto que existe hoje, talvez ele não esteja muito claro para os servidores da FUNAI como eles devem cumprir o que está escrito na lei e na Constituição. Talvez esse decreto ele possa ser reajustado, reformulado, como os senhores estão trazendo aqui, de forma a esclarecer para o servidor da FUNAI como ele deve cumprir aquilo que está na Constituição. Nesse sentido, ele é útil. Ele é útil. Se ele disser, olha, você tem que cuidar o limite temporal e não permitir que sejam realizados estudos antropológicos anteriores a 5 de outubro de 88. Se ele vier escrito assim, ele vai explicar para o servidor público aquilo que já está na Constituição, aquilo que já está na lei e aquilo que o Supremo já sumulou e o Supremo já reforçou nas suas últimas decisões. Os servidores da FUNAI têm dificuldade de compreender isso. Isso não é, eu não acredito na má fé, eu acredito na falta de conhecimento e na falta de esclarecimento para eles. Então, talvez esse decreto possa esclarecer isso e talvez os senhores, através dessa comissão e deste trabalho que está sendo feito aqui a partir de hoje, que os senhores possam esclarecer as comunidades, esclarecer o próprio Poder Executivo que leva adiante isso e começar a adotar os instrumentos legais de punição, tanto com relação ao ministro da Justiça, quanto com relação aos servidores da FUNAI que descumprem o que está na Constituição e o que está nas leis. Eu não estou dizendo que não existem situações em que tem que ser demarcado ou não tem que ser demarcado. Estou dizendo que tem que ser cumprida a Constituição. Nós temos várias situações, eu estive palestrando há 15 dias atrás no Tribunal de Justiça de Rondônia, onde existem comunidades indígenas não aculturadas, semi-aculturadas e outras aculturadas, e que estão ali, que estavam em 5 de outubro de 88, e elas têm que ter proteção. Nós temos que lutar pelos direitos indígenas onde eles existem. Agora, criar uma situação de desordem social, destruir décadas de trabalho de pequenos produtores em prol de uma reparação feita contra a Constituição, contra a lei e contra a ordem social, isso a Justiça não pode permitir, a sociedade não pode permitir e a Câmara dos Deputados, como representantes dos povos, não pode permitir. Isso tem que ser feito, como os senhores estão tomando essa medida a partir de agora, de evitar que a Constituição seja rasgada e não cumprida nesse ponto no que diz respeito a terras tradicionalmente ocupadas por índios. Ah, mas e por que tem esse movimento? Por que esse movimento não para? Eu tenho duas propostas aqui para os senhores para resolver essa questão dos índios. Primeira proposta. Primeira proposta é o que vocês já estão fazendo. Fiscalização e cumprimento da Constituição Federal. Não permitir mais que um processo administrativo da FUNAI descumpra aquilo que está na Constituição. E usar os meios legais cabíveis para instaurar procedimentos judiciais de punição dos servidores da FUNAI ou do próprio ministro da Justiça, né? Existe crimes de responsabilidade nesse caso aqui, quando houver descumprimento daquilo que está escrito na Constituição. Porque a desordem e o pânico e o sofrimento que esses atos violadores da Constituição têm trazido para as comunidades é algo terrível. E eu não estou falando somente da comunidade agricultora, estou falando das comunidades indígenas também. Segundo, isso é um passo. Segundo passo, esse problema não vai parar enquanto não se ajudar as comunidades indígenas, que já têm terras demarcadas, a sobreviverem dentro das aldeias. Quanto não houver um programa específico dentro das aldeias que auxilie ao desenvolvimento socioeconômico e cultural desses índios, nós vamos continuar tendo demanda e questionamento e luta por novas áreas de demarcação de terras indígenas. Então, esse é, a meu ver, depois aí de 16 anos lidando com esse assunto, a única forma hoje de se resolver esse problema. Primeiro, combatendo os atos abusivos de servidores de ministro da Justiça, que às vezes cedem a pressões políticas, internacionais e ideológicas e não cumprem a Constituição. E segundo, dando condições dignas de sobrevivência para os índios dentro da aldeia. Eu repito, eu fiz um levantamento estatístico do que tem de terra indígena hoje no Brasil, dentro de cada etnia e tal. Nós temos terras suficientes para manter as tradições e resgatar as culturas dos índios, principalmente na região sul do Brasil, onde elas já se perderam quase por completo. Mas para isso é necessário um programa
de auxílio e de ordenamento da vida dentro das aldeias. Com isso, eu encerro a minha exposição, agradeço o convite e me coloco à disposição para eventuais questionamentos. Muito obrigado. Agradeço aqui ao doutor Narciso.